Este ano, nessas eleições, a pré-campanha, ela é permitida. E, além de ser permitida, ela pode ser feita por mais candidatos do que o normal, porque essa pré-campanha ela vai ser preponderante para definir o candidato. A gente vê que tem partidos que desde cara saíram com seu candidato. É o caso do Ciro Gomes, que pelo que parece até agora, o Ciro não vai compor com ninguém. Vai ser o Ciro e o Ciro, né? A gente tem o Bolsonaro, já que já tinha anunciado meio que, porque ainda não é definitivo, que o seu vice vai ser o Braga Neto. E o Lula, que divulgou efetivamente nesse final de semana que o vice dele é Geraldo Alckmin. Então a gente vai tendo essas composições mais à frente, né? Esses candidatos já estão também fazendo a sua pré-campanha, os três, né? E do outro lado a gente vê o imbróglio de sempre ali com os liberais, né? Vamos tomar uma aguinha. Já tomou água hoje? Segunda-feira, gente, a água é essencial, viu? Para que a gente fique bem hidratadinho. Olha, daí o imbróglio do PSDB, né? Então, já tinham União Brasil, já tinham se unido PSL e vai sumir agora, mas não tem problema, tá? Tinha unido União Brasil, estava definido. Daí se uniram com o Cidadania, com o MDB e com o PSDB. Então, agora são 5 partidos unidos já no tal do União Brasil, ou não sei se eles vão definir com outro nome. Só que aqui estão mais o número maior de candidatos, né, gente? Porque tem o Dória, tem o Eduardo Leite, tem o Sérgio Moro. Todo mundo tá querendo uma brecha aqui. Tem Simone Tebet, que também quer uma brecha aqui. Será que eu esqueci de alguém? Acho que não. Então, vocês vejam que daí vai ter que sair uma união. E a hora que sair, segundo o Roberto Freire, que é o presidente do Cidadania, ele diz que eles têm uma data limite, de que vai ser 19 de maio, para ver quem conquistou mais voto, mais preferência do eleitorado, né? Intenção de voto seria. E lá no dia 19 de abril é que eles vão definir, mas as maiores apostas não estão no nome do Dória, porque o novo, né? Para quem busca sempre uma proposta nova, né? Muitas vezes correndo riscos de não conhecer, como eu já disse para vocês, porque agora eles já estão bonitinhos, já estão maquiados, já estão escondendo os defeitos, já não estão entrando em polêmicas que não estejam programadas para isso, não é mesmo? Então, a gente vai saber lá em 19 de maio quem que vai realmente ser o candidato. As apostas que eu tenho visto, das pessoas que eu mais sigo, dos jornalistas que eu mais sigo, dos estatísticos, a grande tendência será Eduardo Leite e Sérgio Moro de vice. Vocês podem gostar, porque é novo, né? Mas cada um analise da forma que quiser, não é mesmo? Agora, no âmbito do governo do estado de São Paulo, o Dória já fez o que o PSDB exigia, que era deixar Rodrigo Garcia ser o candidato a governador. Tanto que ele já saiu do governo, João Dória, e já temos o governador Rodrigo Garcia, que concorrerá às eleições para o governo do estado. Acontece que fora aqui da nossa região, o Rodrigo não tem sido tão bem aceito como os PSDBistas gostariam, certo? A gente não tá vendo chance dele decolar, mas ele tá todo bonitinho, técnico como sempre, fazendo a sua campanha, botando seu nome na rua, e pode ser que ele tenha algum tipo de vantagem aí nas eleições.
mas particularmente está difícil, porque ele está assim no fim da turma. Mas vamos contar aí com a campanha, a pré-campanha, né, que o Rodrigo faz agora à frente do Estado, realmente. Vamos considerar que o Dória não vai mais brigar por esse governo do Estado, então, na briga, ele está garantido. E vamos esperar aí até o final de maio, mais ou menos, quando a gente realmente vai ter uma definição de quem serão os candidatos, para quem a gente vai poder destinar o nosso voto na próxima eleição, não é mesmo? Eu estava ainda pensando aqui que a gente tem, né? Quando a gente pensa, eu vou voltar lá no programa, quando a gente pensa na âncora que a Di nos trouxe, eu penso muito nisso, né? A gente também tem que pensar na segurança, não é mesmo? A gente tem que pensar no que realmente é firme, no que realmente é consistente. Porque quando um fato consistente, forte, segura a gente para a gente não fazer alguma coisa, talvez seja importante ver, né? Prestar atenção nesse fato. Mas, como a vida da gente é cheia de inconstâncias, né? E também de contradições, eu me lembrei agora, porque quando eu comento que o Rodrigo, por exemplo, pode não ter chance nas eleições, porque ele tem aí 2, 3% de votos, assim como o João Dória para presidente não passa de 2% no quadro atual de pesquisa, e eu destaco para vocês no meio disso. Eu acredito em pesquisa, sim. Eu faço pesquisa, já fiz muitas vezes, tenho uma equipe para isso e eu acredito, tá? Se a pesquisa for bem feita, o resultado é real, né? Dentro da margem de erro de todas as análises. O problema são os institutos que fazem pesquisas encomendadas com resultados encomendados. Isso aí é outra questão, tá? Isso a gente não vai falar. Mas eu vou contar uma historinha para vocês meio rapidinha, mas só para exemplificar isso. A primeira campanha grande que eu trabalhei foi a campanha da Luísa Erundina para prefeita de São Paulo. E eu estava no grupo que fazia os programas de TV e de rádio e cuidava da comunicação dela e da imagem dela. Então, a gente começou uma campanha com muito amor, com muita luta, porque era uma coisa grandiosa se ela conseguisse ser prefeita de São Paulo, uma mulher à frente da prefeitura, né? Antes de Marta. E daí nós trabalhamos juntos e ela tinha, quando o nome dela foi lançado e nós começamos e sentamos para trabalhar, a pesquisa que a gente tinha na mesa dava 2% para ela. 2%. E o que aconteceu? Nas vésperas da eleição, teve uma grande greve de taxistas, dos motoristas de ônibus em São Paulo. Foi uma coisa enorme. E sabe o que aconteceu? Erundina ganhou, foi prefeita de São Paulo. Então, uma das coisas que faz eu mais gostar de eleição é que não existe resultado que se possa prever realmente. A gente prevê, a gente tem dados, a gente trabalha, mas a hora da urna e o resultado final sempre pode trazer surpresas, certo? Vamos, por enquanto, então, ficar ligado no movimento desse pessoal aí, porque isso também pode definir o seu voto. A gente está vendo muitas coligações que vão surgir e vamos esperar o que realmente importa para nós. É um projeto para o nosso país. Quem tem capacidade de tirar a gente disso tudo que a gente está vivendo? Se você é daqueles que diz que não há corrupção no governo Bolsonaro, que agora que as coisas estão boas, parabéns, devem estar boas para vocês. Mas para a maioria da população, que a gente tem visto, é uma situação que só se agrava. E uma situação de perdas de direito que é muito importante, que vai dar reflexos nos próximos anos, tá bom? Também o preço das coisas, principalmente da alimentação nossa, tem que ter alguém que ponha a mão nisso aí. Tem que ter alguém que veja que o povo brasileiro, na sua maioria,
é trabalhador e é de classe média para baixo. Nós somos a maioria. Então a gente precisa de alguém que tenha projeto e tenha condições de colocar o projeto em prática. Agora, eu sinto muito, muito, muito quando eu ando pela rua e vejo, como eu tenho visto com muita frequência, que o cachorro correndo atrás do dono de carro. Isso, gente, isso é uma coisa que demonstra, né, uma falta de cuidado, uma falta de atenção com um ser vivo que divide a sua casa com você. Quando você sai da sua casa de carro ainda e não se lembra que você tem um animal que deve ter ficado em casa. Porque o que eu noto, parece que as pessoas que saem com o cachorro correndo atrás do carro e o cachorro se aventurando no meio do trânsito, porque para o animal ele está seguindo o dono dele. E por mais que o dono ande rápido e costure no trânsito, ele tem que fazer isso também. E eu não sei se você sabe que uma coisa que é muito característica no cão é que ele não consegue duas coisas ao mesmo tempo. Que nem nós mulheres, por exemplo, que fazemos 5 coisas ao mesmo tempo, o cachorro não consegue. Se ele está prestando atenção no dono, a chance dele ser atropelado é muito maior. Entende? Ele não consegue, por mais que ele se esforce, que o dono dele seja a coisa mais importante para ele, muitas vezes esse dono não vale nada. Mas para o cão, ele é o ser mais importante da Terra. Por quê? Porque ele é o dono dele. Eu até odeio esse termo, dono, né? Ele é o tutor, mas o responsável, que eu acho muito, muito mais apropriado, né? O animal, ele tem um dono? Não, ele tem um responsável por ele. Por quê? Porque ele não é capaz de viver sozinho. Então, quando a gente está vendo esse bando de ninhada abandonada, as protetoras cheias de socorrer filhotes, porque não há programa efetivo de castração, também a gente vê esse sofrimento enorme de animais correndo na rua. E ainda tem dono que fala assim, ele está acostumado, ele volta para casa sozinho. Gente, isso devia ser punido com multa, porque pode ser que ele não volte. As chances dele não conseguir voltar são muito grandes. Não é uma coisa simples para o animal passar pelo tanto de obstáculo que ele tem que passar só porque ele sabe que ele tem que voltar para casa. Muitas vezes ele se desvia muito do seu caminho. Aqui em Palmital eu tenho notado, vamos tomar uma aguinha? Que as redes sociais ajudaram muito no fato de encontrar animais que se perderam da sua família. Absurdamente isto acontece muito. E eu quero aqui chamar a atenção dos donos, tutores, responsáveis, que uma plaquinha de identificação é tão barato, o nome numa coleira e um telefone é tão simples. Se você realmente ama o seu animal e trata ele como membro da família, providencie uma forma para que ele seja identificado. Porque eu, particularmente, sou daquelas pessoas neuróticas que contam os dias que o animal está na rua. Tem animal aqui em Palmital perdido há 10 dias, há 4 dias, há 5 dias. E o dono lamenta na internet. Mas fica difícil quando as pessoas querem ajudar o animal e elas não conseguem pegar, porque não são o dono. O animal está apavorado na rua. Para ele parar e pedir socorro demora muito tempo, tem que ir até a exaustão das forças deles. Porque os animais, eles também têm uma característica que eu julgo muito importante, que é o sentido da sobrevivência. Ele não pode parar para ficar lamentando a situação dele, como faz muito ser humano, não é mesmo?
Ele não pode se mostrar fraco. Ele tem que lutar pela vida dele. E isso está acima de tudo. Muitas vezes, a gente retira um animal que já está há um tempo na rua, e quando a gente retira, é que ele demonstra que ele está doente, que ele está exausto, que ele está morrendo de fome. Mas primeiro ele precisa sair daquela situação absurda de sobrevivência, quase impossível. Porque nas cidades hoje, se você for avaliar a quantidade de riscos que existe para um animal, eles deveriam ser considerados os maiores heróis que existem na face da Terra. Porque tem gente ruim, tem animais maiores e agressivos na rua, tem o trânsito, o barulho, o cheiro, o excesso de cheiros, tudo para alucinar o animal na rua. E eu ainda sofro muito quando eu sei que um animal que caiu na rua tinha casa, ficava dentro de casa, protegido, tinha família que dava comidinha na hora, e de repente ele se vê numa cidade que para mim é pior do que uma selva. Porque ainda existe um pacto de respeito entre os animais, que não existe no ser humano. Tem gente que tem prazer. Há pouco tempo atrás, o meu vizinho, que claro, fazia errado, ele fica com o portão aberto e o cachorro dele ficava ali na rua. Era um cachorro idoso que já estava doente. Mas o cachorro estava na beira da rua e um caminhão de supermercado, que a gente, né, foi e passou por cima. Isso com o dono gritando para parar, porque já tinha passado uma roda. Se o motorista tivesse atento e não estivesse no celular, ele não teria passado as 4 rodas em cima do animal. É muito triste, mas a questão é importante ser falada, porque, em primeiro lugar, a responsabilidade é do dono. Claro que o cara que passou por cima poderia ter evitado. Ele estava cometendo um crime de trânsito porque ele estava dirigindo com o celular, falando no celular, né? Mas o dono não deveria ter deixado o animal na rua. Essa é a lei. Então, quando a gente se indigna dizendo que matou, o animal ele tem um responsável. E esse responsável é que precisa cuidar do animal no trânsito, ok?